Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E esse é o primeiro podcast que eu estou gravando como legendário. Acabei de descer a montanha, vocês que acompanharam aí nos stories, e eu tenho o privilégio de estar recebendo aqui o meu algoz, o meu comandante, Vitor. Uma satisfação tê-lo aqui, meu irmão. Obrigado, meu irmão. É uma hemorragia de satisfação estar aqui. Fico muito feliz e fico muito honrado de ter participado, ser usado como ferramenta e estar te servindo nesse top. E agora estar aqui com meu irmão de montanha. Com certeza. Pô, o Vitor, depois do top, ele fica muito mais simpático, né? Uhum. Agora aqui a gente tá só no amor, né? Como diz lá no Tropa de Elite, né? Estamos bem alimentados, estamos bem tranquilos e temos certeza que vai ser um grande papo. Eu queria fazer um pedido para ti, Vitor. É de costume, sempre que a gente recebe alguma figura de liderança espiritual aqui no nosso estúdio, que nós pedimos para o mesmo conduzir uma oração. E como sabemos que nada do que a gente faz para a obra de Deus ela é feita sem que exista uma grande resistência, uma grande manifestação contrária, eu gostaria que antes de nós iniciarmos a nossa conversa, tu conduzisse uma oração não somente para nós, mas para todos os nossos queridos que estão assistindo aqui, para que eles sejam abençoados e para que essa conversa flua sobre a bênção do legendário número 1. Amém, meu irmão. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, em nome de Jesus, entregamos esse momento nas tuas mãos, Deus. Que o Senhor abençoe a nossa conversa, que as coisas que nós falamos aqui não sejam do nosso entendimento, mas que venha direto do teu trono, Pai. Que nós possamos honrar, glorificar o teu nome e que os ouvintes que estarão ouvindo essa conversa possam ser edificados através do nosso testemunho, da nossa palavra, tudo para a tua honra e glória. Já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, amém. E para a gente começar bem aqui a nossa conversa, como nós não estamos na montanha, né? A gente está liberado aqui para vários quitutes, para várias delícias. Vamos começar com um chazinho, meu irmão. Aqui, ó. Nós temos o chá real, não sei se já ouviu falar do chá real, se tu gosta de história, mas o chá real é o chá mais antigo do Brasil, 191 anos de história. E eu tô aqui com alguns blends para tu escolher. Nós temos aqui, ó, laranja, camomila com mel, frutas vermelhas. O que é esse aqui? Maracujá com camomila, chá preto e maracujá. Qual que é mais do teu agrado aí? Vou pegar um de camomila para ficar mais calminho, né? Camomila com mel? Isso. Ó, esse aqui é bom, cara. Esse aqui é um clássico. Minha esposa adora ele. Lembrando que hoje a gente também está para acompanhar esse maravilhoso chá com os nossos snacks da Growfit. Tu conhece, Vitão? Growfit? Growfit eu conheço, sim. Growfit aqui, temos aqui eles enviados para nós esses maravilhosos cookies, que eu já experimentei, muito bom. Uhum. E esse bolo de milho aqui, que esse eu não experimentei ainda. Mas então, meu irmão, contando um pouquinho da tua origem, né? Hoje as pessoas olham para ti numa posição importante dentro dos legendários, já tem toda essa experiência. E eu queria saber um pouquinho como é que foi esse começo, né? Muito antes do Legendários, como é que foi esse teu... O início da tua história, né? O teu primeiro encontro com Deus, de onde é que tu veio, tu é daqui mesmo, como é que começa essa tua história? Então vamos lá, Tiago. Eu sou de Palhoça, da Grande Florianópolis, e o Legendário foi um movimento que ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei muito cedo na minha profissão, comecei com 18 anos trabalhando no corretor de imóveis, e foi algo que profissionalmente mudou a minha vida. Hoje eu sou muito grato a Deus, amo muito o que eu faço, a minha profissão. E só que como é que eu vou te dizer, eu vivia num meio um pouco sujo, assim, sabe? Fora de princípios e tudo mais. É uma profissão que é um pouco suscetível enfim, a mentira. Mas eu sempre fui, de forma profissional, sempre fui honesto com os meus clientes, né? Mas enfim, tinha um ambiente assim que sempre levava a bebida depois de expediente e tudo mais. Isso chegou um tempo, começou a prejudicar meu casamento. E eu sempre quis ter a família em si, eu vi que eu estava perdendo. E eu quis buscar algo diferente. Pensei, não, mas não pode ser isso. Não fazia sentido na minha cabeça. Eu, ao mesmo tempo que eu queria ter minha família, as minhas atitudes estavam me repelindo da minha esposa, da minha filha. E no momento, assim, de bem intenso, que meu casamento estava nas últimas, me convidaram.
eu acabei me mudando de cidade, né? E vim para Itapema. Eu sou de Palhoça, da Grande Florianópolis. Estou muitos anos lá. E quando eu vim para Itapema, eu saí um pouco daquele meio. Eu comecei a buscar mais a Deus, mas de uma forma muito superficial. E um amigo meu me chamou um dia: Vitão, quer transformar a tua vida, cara? Eu falei: eu quero. Eu tava com aquela sede, eu queria saber. As pessoas falavam para mim: porque Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. E eu tava com aquela curiosidade, eu quero que ele fale comigo também. O que é? O que eu preciso fazer? Ele fala: Vitor, eis-me aqui. Eu queria aquela curiosidade. Aí um amigo meu chegou: Vitão, quer transformar a tua vida? Eu falei: eu quero. Então tá, então se inscreve aqui, ó, legendado. Não fazia ideia do que era. Só me inscrevi. Isso foi em 2021. E eu fui sem expectativas e realmente o evento foi um divisor de águas na minha vida. Foi algo assim que superou, não tinha expectativa, mas foi uma das maiores experiências da minha vida. Então me deu um norte, assim, um senso de direção. Parece que caiu as escamas dos meus olhos. Eu comecei a entender o propósito de Deus. Eu mudei completamente como um homem, assim. E quem me conhecia há um tempo atrás, hoje não me conhece mais, porque eu mudei demais. Então foi algo que mudou realmente a minha vida, assim, sabe? E aí a gente começou na caminhada e a gente que eu digo, eu, minha esposa, minha casa, a gente se jogou de cabeça e hoje a gente basicamente vive isso, sabe? É a igreja, é legendário, é os irmãos, é buscar ter comunhão com pessoas com os mesmos princípios e valores, né? Eu concordo muito contigo e confesso que estou em Balneário Camboriú há um ano e congrego na Igreja Embaixada. E me lembro que logo que eu cheguei, eu via assim no meio da igreja aqueles caras de laranja, né? E às vezes o pastor perguntava, né? Tem os legendários aqui para orar? Onde é que estão os legendários? Os caras se levantavam, Iaú. Eu pensava: o que é isso, cara? É uma seita isso? É um clube? Qual é que é desses caras? Estão se achando com essas camisas laranja? É coisa ridícula isso daí. E porque a gente sempre tem muita resistência com tudo, né? Depois veio com aqueles papos, eu acho importante eu falar isso aqui, porque talvez muitas pessoas estejam pensando exatamente ouvindo isso que eu vou falar. Mas muitas pessoas assim: isso daí é um caça-níquel, é um negócio de vender camiseta, pirâmide. Isso daí é um... alienado, isso daí estão passando a perna para estar tirando o dinheiro das pessoas. E, cara, já me veio cada papo absurdo, 35 mil, 100 mil, 200 mil. Eu pensei assim: nossa, mas o que já tá pegando proporções muito grandes isso. E, cara, e Deus foi trabalhando o meu coração. E eu fui conhecendo um pouco mais alguns legendários. E eu comecei a ver alguns padrões. Eu sempre falo de padrões, né? Porque aqui nessa mesa nós recebemos muitas pessoas. E é interessante que, como um bom ouvinte, e eu aprendi que um homem sábio deve ouvir muito, eu sempre tento aprender com as pessoas que sentam aqui. E comecei a ver vários padrões se repetindo dentre os legendários. E daí eu falei assim: tem alguma coisa de Deus nisso daí, tem alguma coisa especial, porque todos esses homens que eu estou conhecendo carregam princípios, carregam valores e um modus operandi que vem muito de encontro com aquilo que eu considero o ideal, que eu considero certo. E houve a oportunidade de eu subir, obviamente subi e não estava preparado para nada do que eu ia vivenciar lá. E quando eu desci, eu me deparei que eu era mais um daqueles malucos de laranja gritando aú. Antes criticava e agora tá ali aú, aú, aú. E daí eu passei a entender que aquilo ali é uma expressão de alegria. Eu diria que é comparável, dadas as devidas proporções, quando tu converte, né? Quando tu aceita Cristo, que tu quer falar, anunciar para todo mundo das maravilhas, das bênçãos, tu quer que todo mundo também entregue a sua vida a Cristo. E é um pouco sobre isso, sabe? Porque tu te sente muito parte de algo. E de algo positivo, tu é impactado de diversas formas, que a alegria que tu sente, que tudo aquilo que tu recebe, o teu senso é querer compartilhar, é querer externar aquilo para as pessoas e querer que mais pessoas venham fazer parte disso. E foi algo transformador na minha vida. Não consigo adjetivar o que aconteceu lá, mas assim, foi algo que mudou todos os aspectos, desde os mais pequenos aos mais profundos, até a forma assim com que a gente enxerga a nossa vida, os problemas, os gestos, as pequenas coisas, né? Às vezes a gente é muito egoísta, às vezes a gente pensa assim: não, isso não é problema meu.
Uhum. Isso é um clássico, né? Isso aqui não é um problema meu. Eu me lembro de um fato que aconteceu lá que eu falei que, né, não entrando nos méritos, mas que aquilo ali não era meu e a pessoa falou para mim, não, agora é teu, é tua responsabilidade. E daí eu já tomei uma Aham. chinelada na cabeça, assim, Mas falou com ok, muito carinho, né? com muito carinho, com muito amor, nossa, muito, muito gentil. Assim como tu, assim, um cara, assim, extremamente Simpático. simpático. Mas, cara, aquilo ali foi profundo pra mim, do tipo assim, hoje eu vejo, não, pera um pouquinho, se eu estou vendo algo e eu posso agir, é o meu dever agir. Eu não tenho que esperar com que ninguém faça algo se eu posso fazer. Eu estou ali, eu estou vendo. Que nem tem vários filmezinhos que a gente vê na internet. Às vezes tem um tronco no meio da rua e todo o trânsito parado e ninguém desce na chuva lá para tirar o tronco do meio da rua. Uhum. Entende? Então, um pouco sobre isso, sabe? Sobre como essas coisas impactam em diversos campos da nossa vida, né? Eu quero pegar um gancho aqui, Tiagão, falar que quando eu fui, não era basicamente conhecido ainda, que foi em 2021, já tinha, Uhum. mas não tava essa explosão toda. Eu confesso que se fosse hoje, eu teria dificuldade em ir. Eu entendo algumas pessoas que, é modinha, e realmente aquilo a gente vive uma experiência tão incrível, e a gente quer tanto que os nossos. Os próximos, né? Todo mundo a gente quer que faça, mas e às vezes a gente é chato, né? E a gente fica falando de legendário e às vezes quer empurrar de goela abaixo. Hoje talvez eu teria dificuldade em ir, mas eu sou um cara observador e eu observo os frutos. E muitas vezes eu falo, pessoal, que o que acontece? E é normal, legendário, a igreja é um hospital. E aí tu é um nóia a vida inteira. Eu falo até brincando, pô, tu é um nóia a vida inteira. Só faz coisa errada. Agora vai lá, subiu a montanha, voltou transformado. Não deu tempo para as pessoas absorverem isso. Uhum. Então tu vai convencer as pessoas não é falando, é através das tuas atitudes. E eu entendo que para a pessoa ir e ter de fato a transformação, que é algo que tu é retirado do teu dia a dia, dessa loucura que é o nosso celular, que é o Instagram, que é o dia a dia, a nossa cidade é uma loucura, é trabalho, é business, é negócio, enfim, a gente tá dopaminado toda hora ativado, então a gente é retirado para um lugar que a gente tem a sensibilidade lá de estar falando com Deus. Então a gente quer que as pessoas vivam aquilo ali, mas tem um momento certo. E para tu viver isso, eu acredito que tem um momento certo. Tu não pode empurrar de goela abaixo nas pessoas. A pessoa tem que querer. A gente faz o convite, mas a pessoa tem que querer a transformação de coração aberto. Caso contrário, não vai surtir efeito. Talvez a pessoa vai ter uma má experiência, mas os frutos falam por si. Eu vejo que tem muitas críticas e tudo mais, mas olha os frutos. Olha os testemunhos das esposas, dos maridos, dos filhos. E é algo que, principalmente aqui na nossa região, que é o Pioneiros do Brasil, está acontecendo um avivamento muito grande. Assim como você, eu também sou da Igreja Embaixada, e se eu não estou enganado, a gente tem a visão celular, e por semana a gente tem mais de 35 grupos de GRs. Então são em torno de 1.000 homens, que às vezes inicialmente não vão na igreja, mas eles começam indo no GR. Através do GR vão no legendário, vão na igreja, vão servir. E tem uma estatística que eu não sei te dizer ao certo, mas que dentro de uma casa, quando o filho se converte, a chance de converter a família é em torno de 7%. Quando a esposa se converte, a chance de converter a família é tipo 19%. E quando o marido se converte, é mais de 80%. Por quê? Porque o homem é o sacerdote da sua casa. E a gente entende que lá a gente tem uma referência. É como se caísse as escamas dos olhos. A gente conhecesse a verdade. E são coisas que às vezes a gente vai sendo moldado desde criança. As nossas crenças, elas são criadas, né, ao longo da vida, traumas e tudo mais. E às vezes a gente não tem uma referência. Assim como eu não tinha do que era certo. Não coisas banais assim, mas de onde realmente está o valor das coisas da vida. E quando tu encaixa isso, tu coloca Deus em primeiro lugar, tu vive uma experiência dessa, a tua vida ela muda completamente. E às vezes a gente acaba sendo de tão bom que a gente fica tão eufórico que, cara, tu tens que ir, porque e as pessoas, não, cara, isso aí não, sabe? E tem um Sim. momento certo. Eu acredito muito nisso e aquilo que tu falou da influência do homem na família, ela é realmente muito grande. E
É engraçado que cada pessoa ela tem uma revelação na montanha, né? No meu caso, sempre fui um cara assim muito da força do braço. Aquele cara que não teve a presença do pai na vida e teve que se virar sozinho, teve que aprender fazendo. Então vai criando cascas e tu acaba criando uma desconfiança de tudo. Desconfiança principalmente da figura masculina. E depois, falando um pouco sobre neurociência, sobre psicanálise, eu vim descobrir que inclusive isso prejudica um pouco o nosso relacionamento com Deus, porque Deus é uma figura paterna para nós. E o homem que ele é ausente de pai, ele desconfia da figura paterna, ele não confia na figura paterna. E Deus me deu uma palavra, desde que eu cheguei nessa cidade, venho das enchentes do Rio Grande do Sul, foi uma tragédia muito, muito horrível. E Deus entregou assim que eu deveria largar o comando da minha vida nas mãos dele. E isso é uma coisa muito difícil para um homem. Perder a rédea, largar a rédea, né? Abrir mão do controle e se sujeitar ao controle de Deus, tendo a certeza de que para onde quer que ele te leve é um local seguro, é o local certo. E eu tentei, na força do braço, várias vezes, e não deu certo. Tive a oportunidade de ir na montanha, e lá na montanha a gente repete padrões. A gente repete o que a gente é aqui, a gente repete lá. E tentei também na força do braço, e não deu certo. Inclusive, eu questionei a Deus, assim, sabe? Por que que tu me fez assim? Por que tu me fez tão pequeno? Por que tu me fez tão fraco? E daí Deus respondeu para mim, porque eu quero que todos saibam que quando eu te erguer, é pela minha mão, que a minha presença é forte em ti, que tu é grande não por causa do Tiago, mas porque tu tem uma grande presença de Deus dentro de ti. E aquilo eu entendi, que quanto mais eu diminuo, mais Deus cresce em mim. E é sobre isso, sabe? É isso que me torna capaz de conseguir vencer todas as adversidades. O Tiago não é capaz de vencer um gigante, mas o Deus que habita em mim, ele me capacita a vencer um gigante, a passar por coisas improváveis. E Deus tem mostrado isso ao longo da minha vida. Eu pude vivenciar isso na montanha e pude trazer isso para a minha família. E como é importante quando tu tem um homem posicionado dentro da sua família, o poder que ele tem de influenciar, de criar esse movimento, de contagiar tanto positivamente quanto negativamente. E é por isso que eu acredito que o inimigo se lança muito contra, por exemplo, legendários, que se cria muita calúnia a respeito disso, porque não é bom para quem está de fora, né, para as forças das trevas, para o mundo, que homens posicionados assumam esse posto e se sujeitem a Deus. Porque eu acho que é muito sobre isso, é o homem tomar o seu posicionamento, mas sobre o comando de Deus. Porque o homem que está posicionado e que está sob o comando de Deus, isso é uma mistura muito poderosa. É verdade. Eu acredito que a gente está vivendo esse avivamento e ele é muito poderoso. E através dos homens em si, que muito tempo deixou as responsabilidades do sacerdócio com as esposas, isso é capaz de transformar uma geração, uma nação, enfim, transformar todo um tempo, um novo tempo, sabe? Às vezes a gente reclama que essa geração não sei o quê, essa geração são os nossos filhos que às vezes a gente negligenciou, que a gente não ensinou como deveria, sabe? E tu tava falando ali eu queria comentar, de o homem leva tudo muito na força do braço, né? Porque o homem em si, ele é racional. E tem coisas em Deus que a gente não consegue explicar, a gente só consegue viver. E o legendário é isso, é uma experiência que a gente vive. Eu não sei te descrever tudo que eu vivi lá, porque eu só consigo sentir. O relacionamento com Deus é assim. O Deus, ele é o nosso Pai, tu falou. E quando a gente aceita Ele como o nosso único Senhor e Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Ele é o que comanda as nossas vidas. E a gente quer estar toda hora no controle. E eu venho aprendido cada vez mais. E eu já passei situações difíceis também. Financeiramente, enfim, crise em algumas áreas da vida. Mas quando a gente entrega e a gente entende que a gente é crente, a gente se apega nas promessas, que Ele é o nosso Pai. Qual pai que quer ver o seu filho passar necessidade, o seu filho mal? Então,
que a gente entrega esse controle na mão dele, sai um peso gigante das nossas costas. O nosso fardo ele alivia. Porque se a gente entende que ele é o nosso Senhor e Salvador, ele está no comando. Tu vai fazer o que precisa ser feito. O que aparecer à tua mão, tu vai lá, faz com excelência. E o resto, meu irmão, o resto é com Deus. Não adianta a gente se preocupar com o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Então, a gente consegue trazer esse entendimento. E hoje é totalmente necessário, porque as doenças do século hoje é depressão, é ansiedade, é muita comparação que tem. Tu abre a rede social ali, tem um rapaz com 18 anos, um milionário andando de Ferrari, e tu acaba se comparando. Ih, tá errado, não é assim. Tu tem que se apegar nas promessas de Deus. A gente tem que ler a Bíblia, entender o que Deus tem para a nossa vida, para que a gente possa desfrutar o caminho. Hoje eu tenho plena convicção. Eu quero ter mais, eu quero proporcionar mais, eu quero ser um financiador da obra do Senhor, mas eu tendo uma Porsche na minha garagem hoje não vai me fazer mais feliz. Hoje eu tenho tudo que eu preciso, o que vier para mim é lucro no sentido de que a minha família é o meu bem mais precioso. E enquanto eu estou na jornada, no caminho, eu vou desfrutando dos lugares que eu vou passando, até o alto do monte. Eu participei recentemente de uma imersão onde teve uma dinâmica lá dos 5 minutos, né? Tu tem 5 minutos de vida, o que tu vai fazer? Participei do Legendários também, onde eu pude refletir muito sobre isso. Em resumo da obra, sempre quando eu penso e vem esse questionamento a mim, né? Eu tenho 5 minutos de vida, eu vou morrer agora, o que eu vou fazer? Sempre vem duas pessoas básicas ao meu pensamento, a minha esposa e o meu filho. E se eu for ver na ordem de prioridades na minha vida, eles nunca são as primeiras opções. Sempre ficam atrás de trabalho, de uma série de outras coisas. E isso é uma coisa que Deus tem tocado muito no meu coração, sabe? E, cara, quando eu desci daquela montanha, a coisa que eu mais queria era dar um abraço à minha esposa, era dar um abraço ao meu filho e dizer para eles assim, eu vou ser presente na vida de vocês, porque vocês não precisam do dinheiro, do provimento, de segurança, vocês precisam do meu tempo, da minha atenção, do meu carinho. Claro, vocês precisam de todas essas outras coisas, mas primeiramente do meu tempo, vocês precisam de mim, vocês precisam que eu esteja junto com vocês precisam da minha orientação, da minha liderança, e eu tenho me ausentado nisso. E o que é mais impressionante é que eu sou cristão, e quando eu subi aquela montanha eu achei que eu era um bom homem. Eu não era nem homem, eu era um menino, era um moleque, né, um fanfarrão. E desci de lá um homem, e sei que esse homem, ele só se mantém assim se eu ficar constantemente me alinhando, né? É que nem uma mira de uma arma, né? Se tu não vai calibrando ela sempre, ela vai perdendo a precisão. Então tu tem que sempre estar ajustando, tanto que eu já estou só esperando sair o link lá para servir os legendários, quero estar caminhando com vocês, quero estar junto com o GR, com os irmãos, por causa que eu vejo hoje o quão é importante eu estar cercado de pessoas que possam estar caminhando junto comigo. Isso é uma coisa também que trabalhou muito na montanha, a questão da dependência. Porque eu sou um cara assim muito... Esse cara que apanhou da vida e que teve que se criar, lutar sozinho, ele é muito avesso a aceitar ajuda. Eu sempre achei uma coisa muito humilhante alguém me ajudar. Eu sempre fui aquele cara assim que fazia tudo sozinho. E lá na montanha eu precisei receber ajuda. Não foi opção. Eu fui obrigado a receber em algum momento alguma espécie de ajuda. E eu vi pessoas assim desconhecidas, que eu nunca vi na vida, que se tornaram irmãos para mim, que me amam, que eu amo eles. Inclusive queria mandar um grande abraço aqui para a família 9. Vocês estão no meu coração, meus irmãos. E, cara, foi fantástico assim de tu perceber que quando tu está andando com alguém, o jugo é mais leve, é mais suave, né? É tudo mais fácil quando tu tem alguém caminhando junto contigo, e às vezes tu vai tropeçar, e se tu não tem um irmão do teu lado, tu vai permanecer no chão. Tu não vai ter ninguém para te erguer. E eu não estou falando agora das questões de dificuldades físicas ou financeiras, estou falando da nossa espiritualidade, do nosso caráter, da nossa moral. Pô, às vezes a gente comete um deslize, vai cometer, e tem um irmão ali para, opa, não, pera um pouquinho, tu tá desviando do caminho, meu irmão. Olha aqui, faz assim. A palavra de Deus diz, né? 2 são melhores que 1, né? Exato. E quando um cai, o outro tá ali para estender a mão. Inclusive é uma, né, das frases dos legendários, né? Que o homem só... É presa fácil. É presa fácil. É a frase do nosso Ministério de Homens.
E é algo assim que a gente tá cheio de ferida, a gente tem uma tomada de consciência. A maioria das pessoas, não, cara, não preciso disso aí. Eu não preciso disso aí para ser homem, mas não é. Enfim, não vou nem tentar explicar aqui, mas não é no sentido de tu precisa do legendário para ser homem. É que tu toma um nível de consciência. Tu entende que tem níveis de entrega para Deus. Então a maioria das pessoas hoje lê nada contra, eu acho que é bem bacana, mas tipo, lê o devocional Café com Deus Pai e diz que a vida espiritual tá top. Mas isso aí é só o leitinho ainda, não é a comida sólida, entendeu? E a gente precisa viver a experiência, a gente precisa sentir. Então a gente vai pro legendário, a gente tem uma experiência e a gente começa a se alimentar. É a brasa, se a brasa ficar fora do braseiro, ela vai se apagar. Então e cada vez que eu vou, já fui mais de 20 vezes, e cada vez que eu vou, Deus fala comigo de uma forma sobrenatural. Em alguma área da minha vida, ele ministra muito forte no meu coração, eu volto com alguma decisão, e o que faz tudo valer a pena depois que eu desço são os testemunhos. Além de que eu falo para minha esposa, amor, enquanto eu tiver um propósito, enquanto eu estiver sentindo Deus naquela montanha, enquanto ele estiver falando comigo, eu vou subir. Eu vou subir. E depois que tu recebe, é muito bacana, mas tu passar adiante isso é muito melhor. Tu receber um testemunho depois, ou tu vê, qualquer um pode ver, não precisa ser legendário. Vê as chegadas dos legendários na igreja, os testemunhos, pedido de casamento, perdão, tem de tudo, homens transformados, drogas, viciados. Então é algo tão bom, isso te preenche tanto que não tem dinheiro no mundo que pague. Você estava falando ali dos valores, Deus, esposa, filho, e estava ficando atrás de tudo. Tem uma dinâmica bem assim, tipo, coloca um preço aí. Cara, vamos pegar a fortuna do Elon Musk, um exemplo, 300 bilhões de dólares. Tu trocaria o dinheiro dele pela tua esposa e teus filhos? Não. Cara, então tu é o cara mais rico do mundo. E aí a gente coloca lá na nossa escala de prioridades. É Deus em primeiro lugar, é família, e depois é trabalho e não sei o quê. Aí tu vai ver a escala, ver aonde tu tá gastando teu tempo e tua energia. E aí tu percebe, às vezes, as coisas simples. Eu chegava em casa do trabalho, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Alice, de 6 anos, e o Joaquim, de 3. São maravilhosos, assim, meu Deus, não tem... E eu chegava em casa, às vezes, sem me dar conta, na correria do trabalho, eu chegava ouvindo áudio no WhatsApp. E eles no meu pé, pai, não sei o quê, calma aí, filho, calma aí que o pai já fala contigo. E a gente tá no dia a dia, às vezes a gente não se dá conta. E lá a gente tem uma tomada de consciência de muitas coisas que a gente age como menino e a gente pensa que é homem. Então, sempre que eu vou, em alguma área da minha vida, eu sinto que eu volto um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor e um servo de Deus melhor. E aí a gente bota as escalas de prioridades, que é Deus, família e trabalho, e quando vê, a gente não está dando atenção em tempo. Quanto tempo tu ora por dia? Quantas vezes tu vai no culto por semana? Qual a última vez tu foi no congresso? Sabe? E aí tu vê que tu não está botando tempo e energia naquilo que tu disse que tu é prioridade. Tu serve na tua igreja. Quanto tempo tu tá dedicando pra tua família? Não é tá junto, porque às vezes tá junto e tu não tá presente. Hoje é muito comum a gente estar aqui conversando com alguém e tá aqui, ó. Desconectado, viciado em dopamina. Então são coisas simples que vai mudando. A gente vê onde tá o valor das coisas, né? Tu falou agora em valor das coisas, e isso me remete a algo assim que fui muito bem recebido pela minha família, né? Inclusive, um beijo para minha esposa, que está fazendo a operação desse podcast. Sem ela nada disso seria possível. E ela toda preocupada comigo, né? Daí, amor, eu não tive tempo de fazer tanta coisa, isso aqui tá bom para ti. Cara, eu não posso falar, mas eu olhei para ela assim, isso tá maravilhoso. Não, mas é só um browniezinho. Tá maravilhoso isso daí. Incrível. E daí incrível. Tu vê o quão maravilhosa é a tua vida e como tu desvaloriza isso. Cara, as coisas simples, banais do dia a dia que às vezes a gente... Exato. Deixa eu até falar contigo, meu irmão. Tu mesmo que tá me assistindo aí. Tu chega em casa, tua esposa prepara sempre maravilhas pra ti no almoço, no café, na janta. A tua roupa tá aí limpinha, engomadinha. Cara,
tu é tão abençoado, tu tem uma pessoa assim que ela não é obrigada a fazer nada disso, ela faz isso por amor, por sacrifício, e tu não é nem agradecido. Tu deveria estender um tapete para ela, receber ela de joelhos, com flores, fazer tudo do bom e do melhor, e tu não é nem grato. Deixa eu mandar um recado para esse mesmo cara. Ô, seu Jaguara, tu cria vergonha na tua cara e tu começa a valorizar a tua esposa, hein? Eu acho até que deveria pagar 10. Mas é sobre isso, sabe, Vitor? É sobre tu valorizar as pequenas coisas, sabe? É tu valorizar, assim, tu ter um filho que te ama, que nem tu falou, né? Que o teu filho, ele chega e vem aos teus pés. Eu tenho um pequenininho também, 16 anos, né? Que já tá bem maior que eu. Uhum. E ele chega também, só o meu filho é que nem aquele, sabe aquele filhote grande de cachorro, assim, que ele ficou enorme e ele não tem noção do tamanho dele? É o meu filho, ele chega assim e pula no meu pescoço, tu vai me derrubar, rapaz, tu vai quebrar a coluna do velho. E, cara, quão maravilhoso é eu ter alguém que na minha casa chega e me recebe dessa maneira e que tem esse amor comigo. Tem pessoas que não têm essa oportunidade, eu tenho. Uhum. Eu sou um homem milionário, como tu mencionaste ali, eu sou o mais rico do mundo e às vezes tu não percebe a riqueza que tu tem diante de ti. Eu estava falando em padrões antes, né? Quantas pessoas já sentaram nessa mesa que ainda não atingiram o ápice da sua carreira e falaram que o que eu busco é vencer. E eu falava assim, cara, tu já é um vencedor, eu posso te provar. Não, mas eu ainda não. Eu falei assim, deixa então eu te dar uma outra perspectiva. Uhum. E, cara, e nisso, assim, na montanha, tu tem uma renovação da visão impactante. Por isso que é importante, porque eu sei dessas coisas, Vitor. Não é um cara, assim, que não sabe. Eu sei, eu sou cristão a vida inteira. Uhum. Eu sou um homem que sempre tentei viver a palavra de Deus. Só que eu me esqueci. É a rotina. A rotina cega a gente. É como se a gente fosse ficando velho e fosse criando aquela catarata nos nossos olhos. E daí a gente vai na montanha e daqui a pouco aquilo é removido e tu pode enxergar com clareza novamente. Tira as escamas dos olhos, né? Exato. Então, antes disso, tu fez um comentário aí, eu queria agradecer minha esposa também, pela parceria. Jéssica, eu te amo. E sempre que eu subo uma montanha, eu subo uma lá e ela sobe uma aqui. E a gente é sempre muito alinhado em relação a isso, sabe? E ela sempre me cobrindo na medida do possível, né? Então, agradecer ela, uma esposa maravilhosa, incrível, um presente de Deus na minha vida. Amor, eu te amo. Pô, amém, meu irmão. E já que estamos nas citações aqui, eu me esqueci de fazer uma citação muito importante, que é o meu irmão Vini, legendário. Vini, tamo junto, meu irmão. Te agradeço demais porque eu só consegui ir naquela montanha graças a ti e desejo tudo de bom de Deus na tua vida e na próxima nós vamos estar lá juntos servindo, em nome de Jesus. Amém, amém. Mas, Vitor, cara, é uma transformação muito grande, são coisas assim impressionantes que acontecem ali e eu acredito que para ti, eu ainda não vivenciei isso, deve ser muito gratificante após ter a tua experiência, poder ver essa transformação. Eu queria saber um pouco de ti, como é que é a sensação, por exemplo, de tu nos ver lá no pátio, lá no início, e depois de ver no final e acompanhar todo o processo, toda a jornada. Dá tempo de vocês acompanhar algumas pessoas, de ver alguns moveres que estão acontecendo ali? Sim, eu sou muito grato a Deus. Eu entendo que eu só sou a ferramenta do Senhor. Eu entendo que é pela misericórdia dele, por nós mesmos nós não conseguimos, né? É algo divino, tão especial assim. Então, eu sou muito grato porque eu consigo ver de camarote isso aí. E é realmente o que dá força pra gente continuar, pra estar no movimento. Cara, tem muitas críticas, mas a gente sabe o que a gente vive lá, da forma que o homem chega e como ele sai. Então, algumas pessoas acabam marcando mais a gente vai acompanhando e tudo mais, e isso é muito gratificante. Eu vou te falar que é melhor até do que a gente receber, sabe? É muito bom a gente receber, mas quando a gente dá, quando a gente é ferramenta, assim, é muito mais gratificante. Faz todo o sacrifício valer a pena, porque o trabalho, principalmente quem está na coordenação, não começa lá no dia, já começa semanas antes, de preparação, de consagração. É algo que é muito espiritual. A gente ganha o top antes de ele começar, através de jejum, através de oração, enfim. E aí chega lá, a gente só vai consumar o fato. E é tão bom ver isso de camarote,
poder participar dessa transformação e ser ferramenta. De depois as pessoas chegarem e agradecer, meu irmão, obrigado por tirar as escamas dos meus olhos. Através, né, da ferramenta do Legendário, eu transformei minha vida, eu larguei as drogas, eu restaurei meu casamento, eu restaurei relacionamento com meu filho. E é bom ouvir isso, mas não para o meu ego, não para minha vaidade. É bom porque eu sei que está gerando frutos, que a gente está no caminho. Porque eu entendo que eu só sou ferramenta de Deus lá, mas eu por si só não sou capaz. Eu acho que é muito importante esses momentos para a gente ter aquele senso de que não é sobre nós, é sobre o algo maior, é sobre a obra, sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, que o propósito é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, é alcançar a vida das pessoas, porque hoje a gente vive muito um egoísmo desse mundo capitalista, né? A nossa carreira, é o nosso sucesso, é o nosso Porsche na garagem, e a gente não se importa com os outros. Cara, eu me vi na igreja, quando eu cheguei na embaixada, eu vi o pessoal, teve 3 relatos, se não me engano, de esposas que os homens não sabiam se elas estariam ali. Cara, quando elas estavam, eu tava ali chorando, cara, mas tava assim emocionado, com meu coração na mão, assim, saindo na boca, assim, nossa, tomara que ela esteja, tomara que... Porque isso, tu passa a te importar com a vida do teu próximo. E eu acho que é sobre isso ser cristão. É isso servir a Cristo, né? Porque Jesus falou, né? Qual o mandamento, Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo sobre a ti mesmo, como a ti mesmo. E que o maior mandamento é o amor. Então é isso, é a gente ter essa empatia de amar o nosso próximo, de se importar com o nosso próximo, mas verdadeiramente, não aquele amor com interesse. Não, eu vou demonstrar aqui um carinho com o Vitor, porque ele pode me abrir uma porta ali, porque ele tem um network, uma coisa interessante. Não, cara, desprovido disso. Até porque lá tu não sabe quem é quem, né? Exato. Lá tu não sabe se tu tá ajudando, se o cara é rico, se ele é pobre, o que ele é, tu não tem como ter essa percepção, né? Cara, é outra coisa impressionante, porque lá tu não tem percepção de tempo, tu não tem percepção de horário, de clima, de pessoas, tu tá imerso ali e totalmente... Vivendo 100% aquilo ali. Vivendo 100% e totalmente assim exposto, sabe? E tu não sabe de nada, na verdade, ali de quem é que é a pessoa que tá do teu lado, de quem é que é o legendário que tá te acompanhando. E eu acho que isso que é o mais maravilhoso, porque isso mostra um relacionamento totalmente desprovido de interesse, coisa que aqui fora é impossível de acontecer. E outra coisa que eu falo muito, Thiago, é a questão da responsabilidade que a gente carrega, né? Eu tenho no meu carro um adesivo do Legendários. Geralmente, eu digo isso, geralmente eu ando com uma camisa, um boné do Legendário, e geralmente isso é sinônimo de ser cristão. Então a gente carrega uma responsabilidade que muitas vezes, por muito tempo, os homens, olha para Deus, não olha para o homem. Não, na minha igreja, o nosso ministério, ele diz, ei, o meu pastor diz, inclusive, se Deus quiser, ele vai estar aqui, ele diz, ei, pode me seguir, que eu estou seguindo a Cristo também. Pode me seguir. Então o homem, ele se desviou dessa responsabilidade. E hoje a gente está assumindo essa responsabilidade de novo. Então a gente com essa camisa aqui, não é um movimento não sei o que, não, a gente carrega uma responsabilidade. Uma responsabilidade de que tu pode falar, tu vai falar para todo mundo, mas as tuas atitudes elas vão gritar. Então através de ti agora, irmão, através das tuas atitudes no trânsito, como tu vai conduzir os teus negócios, como tu vai tratar os teus filhos, a tua esposa, através do testemunho das tuas esposas. As pessoas que talvez ainda não são, que elas vão olhar para ti e vão dizer, nossa, quero ser igual a esse cara, quero viver o que esse cara vive. Ou vão dizer, que é o que a maioria quer, né? Tá vendo? Olha lá, ó, mais um, ó, subiu a montanha, tá lá com a vida toda errada ainda, fazendo coisa errada. Então a gente tem que tomar cuidado para não dar mau testemunho. Não é não dar mau testemunho, é viver realmente o que Cristo deixou para nós de mandamento. É a gente ajudar o próximo, sabe? É a gente servir. Uma das coisas mais especiais, mais maravilhosas que tem a gente servir. Porque não tem como não... são sementes que a gente planta. Isso aí é princípio. Tu plantou a semente, tu vai colher ela. Então, quando tu começa a servir,
depois tu começa a colher, começa a voltar para ti, entendeu? Então a gente carrega uma responsabilidade, que é a responsabilidade de dar caminho, dar direção, de ser exemplo, para que as pessoas vão olhar pra gente e vão decidir se vão querer seguir Deus ou se vão continuar na vida delas e dizer, tá vendo? Então a responsabilidade é nossa. Tu sabe que usar essa camisa é algo muito pesado, porque ela carrega não um propósito de homens, ela carrega o propósito legendário número 1. Ela carrega o nome de Cristo. E quando a gente levanta essa bandeira, ela não pode ter mancha, ela não pode ter ruído, ela tem que ser algo puro. Então, é algo assim que tu tem que ter uma responsabilidade muito grande de carregar isso, porque isso não é uma modinha. E tu vê que legal, só interrompendo rapidinho para pegar o raciocínio da camisa, que ela é tão pesada, tu pode ir em qualquer loja de grife do mundo, com dinheiro que tu... Com todo o dinheiro do mundo, tu não vai conseguir comprar essa camisa, porque ela não tem preço. Essa camisa, ela é conquistada. Tu tem que viver o processo para receber ela. E na verdade é um momento muito emocionante de tu receber essa camisa e de tu ser abraçado pelos irmãos, e eu entendo o porquê que os legendários têm esse senso assim de encontrar um outro legendário e já ter aquela identificação, porque é um processo que a gente passa e a gente se identifica dentro desse processo, né? Mas é algo muito pesado, algo muito significativo e assim, ó, é muito fácil de se perder, porque essa camisa não pode ser pro meu orgulho. Não pode ser para agora eu estou acima, agora eu sou um legendário, vocês são os demais. Não, pelo contrário, eu acredito como Paulo, dos servos o menor. Então, eu tô com essa camisa, eu vou mais para baixo. Ah, não, recebi agora um cargo de liderança, mais abaixo, porque eu tenho que cavar, eu tenho que botar a minha raiz profunda na terra, porque a responsabilidade aumenta, porque daí mais pressão está sobre mim, mais suscetível ao orgulho, ao erro, à soberba, ao ego eu estou. E o homem, ele é fadado ao orgulho, ele é fadado ao ego, ele adora um elogio, ele adora uma posição de destaque, é só tu dar um pouquinho de poder pro homem que ele se perde. Então é muito importante a gente manter os nossos pés firmes na rocha, e a rocha é Cristo, e é por isso que eu quero estar servindo no Legendários, quero estar constantemente buscando essa reconexão com o número 1, entendeu? Tanto no GR quanto na igreja, e hoje eu vejo a importância que é de tu estar frequentando uma igreja, você que não frequenta, de estar frequentando um GR, que não adianta tu ir na igreja, vai o domingueiro, né? Vai na igreja no domingo e não se conecta com os irmãos, porque quando a gente está sempre alimentando o nosso espiritual, sempre andando junto com outros irmãos, a gente está sempre nos policiando para que a gente não venha deixar que essa soberba ou que esse fogo esfrie, né? Porque a nossa fé é que nem uma chama, né? Se a gente não mantém ela alimentada ali, ela vai esfriando. O ferro ali afia ferro, né? O comentário que eu gostaria de fazer antes de a gente seguir para encerrar, partir para o próximo assunto, é que tem vários níveis de fé, né? Tu falou, eu sou cristão a vida inteira. Eu já vi, e até foi curioso para mim, cara que é pastor há mais de 20 anos, 30 anos, e ele tem uma vida reta, e ele tem uma experiência incrível com Deus, e ele falar que ele era um menino e que ele tinha muita coisa para mudar. Então, assim, para quem que é? É desde o cara que tem uma vida torta, que é um hospital também, enfim, tem de tudo, e desde o cara que, mas eu sou pastor, sou cristão, eu tenho um relacionamento com Deus. É para você também. E o legendário, ele é só o início de uma jornada. A gente fala que a montanha a gente começa a caminhar aqui embaixo, que é depois buscar estar próximos de pessoas com os mesmos princípios e valores, congregar numa igreja, servir, estar em comunhão com os irmãos, porque o ferro ele afia ferro. E hoje Deus tem me abençoado a minha família tanto, que Ele tem me aproximado de pessoas incríveis que estão em algum nível de alguma área da vida acima da gente, que a gente pode ensinar, dar algo e receber algo também. E isso vai te levando cada vez para um nível maior. E a gente não pode parar numa experiência, porque com Deus sempre tem um nível mais profundo. Que 2010 eu tive uma experiência com Deus. Ei,
vamos para a próxima, vamos buscar uma experiência ainda maior, vamos ter mais intimidade com o Senhor, vamos buscar tá mais íntimo dele, mais íntimo da palavra. Então é sobre isso. O legendário, ele é uma porta de entrada, ele é uma virada de chave, mas a montanha ela começa aqui embaixo. Que a gente volta para o dia a dia, para a nossa realidade, para essa loucura, e a gente manter o coração em paz, seguir reto nos princípios, estar próximo de pessoas que têm a agregar para a gente, que estão alinhados com os mesmos princípios e valores, que é onde o ferro afia ferro, é onde a gente evolui ali, e onde a gente mantém a brasa acesa. Eu acho que a gente sempre está em busca da presença de Cristo, né? Eu já experimentei várias experiências com o Senhor. Me lembro uma vez de um congresso que estava lotado, cheio de homens, um congresso que veio um pregador de fora, e eu me lembro que eles tinham feito assim, foi muita vaidade nesse congresso, então todo mundo queria aparecer um mais que o outro, e esse pregador era um cara bem simplesinho, o terninho dele parecia que tinha tirado assim de uma garrafa. Coitadinho dele, bem humilde, assim, no cantinho, e deram 5 minutos para ele. E ele era o pregador. E eu fiquei naquele congresso espremido, naquela multidão de pessoas, só para ouvir a pregação. E já estava naquela fúria, assim, Senhor, eu vim para cá, passei por tudo isso, não vou ouvir a tua palavra, eu vim aqui porque eu precisava de uma palavra tua. E daí eu sei que deram a palavra para esse irmãozinho. Aí ele pegou o microfone, nunca vou me esquecer, bem humilde ele, falou assim: me disseram que eu tenho que encerrar daqui a 5 minutos. Eu tinha preparado uma pregação para vocês, mas Deus mandou dizer para vocês que o que eu tenho para entregar para vocês, eu vou entregar em 5 minutos. E eu vou orar. E começou a orar. E daí começou a orar em línguas. E daí eu comecei com aquela, meu Deus do céu, eu vi todo esse show de horror e agora vem esse pregador aí, vai dizer que vai entregar a palavra de Deus em oração em línguas e tal. E eu fechei meus olhos, obviamente, né? E comecei naquela luta, né? Aquela coisa assim já no estômago, né? E falei assim: Senhor, eu vim aqui porque eu precisava ouvir a tua voz, precisava de uma palavra tua. Eu ouvi todo esse show de horror. Se esse cara aí tá fazendo mais uma palhaçada, tu cala ele agora. Agora, se é tu que tá falando através dele, eu quero que ele venha aqui no meu ouvido aqui e fale que é tu que tá falando. E eu com os olhos fechados, né? Daqui a pouco e a oração rodando, eu já me esqueci disso, daqui a pouco eu senti uma mão assim no meu ombro, né? E eu achei que era quem estava do meu lado aqui, né? Deu uma chamada de olho, e quando eu dei uma chamada de olho, o pregador. Não sei de onde é que ele saiu, como é que ele veio, como é que ele atravessou, estava no meio da multidão e ele estava do meu lado. E eu fechei os olhos assim com medo, assustado, encostou a boca aqui na minha orelha e falou assim: eu sou o teu Deus e te falo como tu me pediu. Estou testificando através da boca do meu servo que sou eu que estou falando através dele. Cara, aí ali eu vim ao chão. Aí tu vai dizer assim: Thiago, mas daí tu teve uma vida de santidade e tal. Não. Deus me curou de doenças incuráveis. Deus restaurou, regenerou fisicamente o meu corpo milagrosamente. Sabe o que é regenerar? Meu corpo estava todo corroído, Deus curou. Curou, como se eu tivesse todo rasgado aqui, Deus curou. Coisas maravilhosas. Deus me trouxe da morte de um segundo infarto. Thiago, mas então tu testificou, tua vida foi um testemunho. Não, eu esfriei. E é sobre isso, e é isso que eu quero falar para você. Não interessa o teu grau de intimidade com Deus, o teu grau de espiritualidade, a carne ela é fraca. E se tu não busca constantemente a presença de Deus, ela se afasta de ti. E daí isso me remete a Davi, que ele falou assim: Senhor, tu pode me tirar tudo, só não tira de mim a tua presença. E é sobre isso, sabe? Naquela montanha, eu pude encontrar novamente a presença de Deus. Que legal. E a gente não pode parar na montanha, né? É o que tu falou, a gente tem que continuar caminhando e buscando experiências, buscando mais intimidade com o Senhor. Eu testemunho sou líder de GR, a gente tem um GR lá em Itapema, e inclusive toda terça às 20 horas, quem quiser participar está convidado, para homens. E eu sempre falo para todo mundo 2 eventos que transformaram a minha vida, que foi o Legendário, que ele realmente quebrou a casca, me deu direção, e outro evento incrível que a nossa igreja também faz, que é o Encontro com Deus. No Encontro com Deus eu vivi uma experiência incrível, sabe? Antes de ser cristão eu bebia muito, tinha problemas com bebida, e lá naquele evento eu pedi: Senhor, me tira a vontade de beber. E desde então eu nunca mais bebi na minha vida. Então o Senhor tem me sustentado, e eu creio que tem ambientes que eu não posso frequentar,
Eu não posso estar com frequência, porque o ambiente ele acaba te moldando. Então são vários gatilhos, várias coisas que não nos convêm mais. Então a gente precisa se afastar daquilo da mesa dos escarnecedores. E a gente precisa se fortalecer em Cristo, se alimentando da palavra, indo no culto. É cansativo, eu tenho 2 filhos, eu e minha esposa, a gente não tem suporte familiar, mas do outro lado também é cansativo. Também virava à noite na rua, fazendo sacanagem. Então, por que não ser cansativo para a obra do Senhor? É uma escolha que a gente faz. E hoje a gente vive igreja, GR, Legendário. Graças a Deus a nossa igreja é uma igreja muito avivada e tem muitos eventos, muitos congressos. É culto de homens, é congresso de homens, é congresso de mulher, é o CAP, que é o Congresso de Avivamento Profético. Então, e a gente precisa disso. Eu preciso estar conectado, sabe? A gente precisa estar conectado à manada. E se tem uma coisa que faz a gente evoluir na vida cristã, é a gente assumir as responsabilidades. E a gente começa a receber, isso é um nível, mas quando a gente começa a ter que dar, a que distribuir, a gente evolui muito mais, porque a gente precisa estar alimentado, a gente precisa estar com o tanque cheio, porque tu nunca sabe quando tu vai precisar transbordar. Sabe? Então a gente começa a romper assumindo responsabilidades. Eu perguntei, como é que é esse negócio aí de ouvir o Espírito Santo? É assim, vamos no Legendário, vamos no encontro com Deus, e agora? Não, agora tem que casar. Tem que casar no papel, fechar as brechas. Que legal, não, agora é dízimo, não, beleza, agora tem que fazer as escolas da igreja, eu fui lá e fiz as escolas, não, agora tem que ser líder de R, vamos ser líder de R, o que é que tem que fazer agora? E a gente vai caminhando. Aquilo que não cresce morre, né? E a palavra de Deus fala sobre o morno, né? Que antes tu seja frio do que o morno, porque o morno ele vomita. Então tu ficar em cima do muro não é legal. E a gente precisa se jogar de cabeça mesmo. Se a gente crê que a gente tem um Deus todo-poderoso, que é o nosso Senhor e Salvador, por que a gente não vai se dedicar àquilo? Que é o mandamento que ele deixou. Que vai a todo canto do mundo e pregar o evangelho para todos os seres, né? Então é sobre isso. É sobre a gente aprender a desfrutar o caminho, a gente cuidar dos nossos. E o mundo hoje precisa de mais amor, de mais compaixão, mais generosidade, que é o que Cristo veio fazer no mundo, né? Ele não veio aqui para julgar ninguém. Ele só veio simplesmente para amar. E até tu comentou algo ali do congresso que tu foi, tu pensou, pô, que se lá desse congresso, não sei o quê. E eu aprendi algo com os meus líderes e através de um livro que eu li também, que o inimigo ele usa a gente dentro da igreja também. Às vezes tu tá na igreja, vem aquele pensamento, pá, olha lá a roupa do fulano, pá, aquele irmão ali, olha lá o pastor, olha o pastor ministrando sobre isso, já vai pedir dinheiro de novo. Isso aí é uma distração do inimigo, que te tira do foco. Isso aí é só o inimigo tentando tirar do foco, porque o foco realmente é Cristo. E a nossa expectativa tem que estar nele. Eu vejo muitas pessoas desviadas porque se frustrou com o irmão da igreja, porque se frustrou com o pastor, mas que entender que somos seres humanos, carne e osso. A nossa carne ela nunca vai se converter. Então se tu coloca a tua expectativa, o pastor tal, se o pastor tal deslizar, tu não vai mais frequentar a casa do Senhor, tu não vai mais adorar o Senhor, tu não vai, e aí? Mas no fim das contas não foi Deus que decepcionou, foi porque a tua expectativa estava no lugar errado. Então o caminho é esse, Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe que isso tu falou se aplica a mim, porque no passado... Se aplica a todos nós. Todo momento a gente tem que estar guardando, a gente tem que estar vigiando. No passado eu já tive essa visão e já me desviei há muitos anos atrás por conta de coisas que eu vi na minha liderança. Eu tive a oportunidade de servir a igreja que eu frequentava no passado e vi coisas negativas dentro da minha liderança e isso me revoltou e eu acabei deixando, a igreja por conta disso. E hoje eu vejo, e muito mais maduro aprendi, que é nosso dever respeitar as autoridades. Porque a palavra diz, para começo de história, pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não fala honra teu pai e tua mãe se teu pai é reto, se teu pai é bom, se a tua mãe é reta, se a tua mãe é boa. Não. O teu dever é honrar pai e mãe. E o teu dever é honrar a tua liderança, é honrar o teu pastor, é honrar o teu chefe, é honrar a autoridade que está no comando em qualquer coisa que tu for fazer. Por exemplo, vai fazer o legendário, vai estar lá os legendários, eles são autoridades. Tu tem que te submeter a eles. Tu tem que respeitar as autoridades.
E daí as autoridades têm a responsabilidade. O nosso dever é honrar e seguir e fazer aquilo que é correto. Agora, se as autoridades estão fazendo o que é errado, elas vão dar conta disso com Cristo. Mas o nosso dever é respeitar e permanecer e fazer a nossa parte. A gente não tem que se preocupar com a parte deles, até porque Cristo, ele usa a gente. Cristo pode me usar, pode te usar, e isso não quer dizer que a gente vai ser melhor. Cristo usa qualquer coisa. Cristo pode usar essa xícara aqui, se ele quiser. Meu irmão, ele usou um jumento, não vai usar a gente? Então não é assim, ó. O pastor fez isso. O pastor, ele não é Deus, ele não é santo. Deus usa o pastor, mas ele é o nosso profeta, ele é o nosso líder. E se ele está numa posição de liderança, nós temos que respeitá-lo, independente de qual o posicionamento dele. E ele vai prestar contas com Cristo sobre tudo que ele fizer. Logicamente tem que ser cobrado, né? Eu falo para os, né? Eu sou o líder do geral, eu falo, não, vocês podem me cobrar. Às vezes está fazendo alguma coisa que não tem um entendimento e tudo mais, e deve ser cobrado. Só que quando tu deposita, e aí vem a questão que a gente conversou também da paternidade, ausência de pai e tudo mais, às vezes tu deposita uma expectativa que é para estar em Deus, no Senhor, tu deposita no homem. E o homem, ele sempre vai te frustrar. Por quê? Porque o homem é pecador, o homem é falho, nós somos de carne e osso. E a nossa carne, ela não se converte. Então, se a tua expectativa está em pessoas, em empresas, em negócios, tu vai sempre se frustrar. Se a tua expectativa está em Deus, está no Senhor, tu vai viver uma vida tranquila. Hoje eu falo, não há o que aconteça que vai me fazer eu desviar do caminho. Mas não tem. Não tem. Pode escândalo de pastor, qualquer coisa, porque eu sei o que eu vivo com o Senhor. Eu sei o que ele representa na minha vida, eu sei as experiências que eu tenho, eu sei o que eu sinto. Entendeu? Uhum. Então não há o que aconteça que vá fazer eu desviar do meu caminho. Já diz a palavra, né? Maldito o homem que confia no homem. Nós temos que manter os nossos olhos em Cristo e, obviamente, né, temos que cobrar as nossas lideranças, mas nós não podemos sair da casa do Senhor, até porque se as pessoas boas no propósito começarem a sair, então a casa enfraquece. Não? E família não abandona a família. Outra coisa que eu aprendi, que eu trouxe de lição muito forte para a minha vida depois da montanha, que eu acredito que a verdadeira montanha é quando tu desce, né? Da montanha dos legendários, que é a verdadeira montanha que tu vai encarar, né? Que é a montanha da vida. E família não abandona a família. E se a nossa família está doente, se a nossa família está fraca, se a nossa família está caída, ainda é maior a nossa responsabilidade de carregá-lo. Se a tua família está doente, meu querido, se a tua esposa está doente, se teu pai está doente, então tu vai carregar a mochila dele, tu vai carregar ele e tu vai levar ele junto até o final. Porque um verdadeiro líder não é aquele que chega primeiro, mas é aquele que conduz a sua família em segurança até o destino. Isso que tu falou é muito legal. Os bons vão sair, eu vejo muito isso na política, que os bons não se criam, né? É um negócio tão... já está impregnado, já a sujeira lá, que geralmente os bons não têm estômago para ficar. Mas é isso, os bons não se posicionar, a gente vai ficar no comando dos ruins. Então a gente precisa se levantar. Tanto na igreja, os bons precisam ficar, porque o homem mau, ele tem em todo lugar. Ele tem na minha profissão, ele tem na tua, ele tem na igreja, ele tem no legendário. E às vezes as pessoas ficam olhando para as coisas erradas. Ao invés de olhar para os frutos, ao invés de olhar para a transformação das pessoas, pela restauração, não, elas preferem olhar para um caso isolado de alguém que tu vê que hoje vira notícia, né? Legendário cometeu um crime. Pô, mas... sabe? Tem em toda a profissão, em todo o movimento, tudo tem isso, sabe? Uhum. Então tem que olhar para os frutos e olhar para Cristo. E da mesma forma que eu estava falando aqui, que se algum membro da família cai, teu dever resgatar, tu também tá sujeito a cair. E se tu cair, tu não vai desistir da jornada porque tu caiu. Se tu caiu, tu tem que te levantar. O que os legendários falam? Se tu caiu, levanta, meu irmão, continua, vamos em frente, a família ajuda, a família te levanta. Então é sobre isso, não é porque daqui a pouco, agora tu tá frequentando a igreja, tu é um legendário, tu já fez um encontro com Deus, tu vai no GR, que tu tá imune a cair. Tu pode cair, mas tu não precisa te desviar e abandonar tua fé porque tu caiu. Se tu caiu, te arrepende, fala com a tua liderança, fala com a tua família, fala com o teu pastor e segue, e corrige, e melhora, e busca essa conexão com o Senhor e se levanta e continua. É aquele negócio, né? Tu tá cansado, tu descansa, tu não desiste.
Porque é diferente. Uhum. Às vezes vai cansar. Às vezes vai chegar uma hora, tu vai... Tira um tempo de descanso. Tira um tempo de descanso, recupera as energias e volta de novo. Eu acho que é muito importante hoje o homem entender o seu papel e buscar o seu posicionamento, né? A sociedade, ela vem trabalhando muito com o enfraquecimento do homem e da família, e isso tem causado pessoas doentes e pessoas psicologicamente fracas, e é preciso o homem resgatar a sua hombridade. Não estou falando aqui de machismo, não estou falando aqui de brigas, até porque a gente aprende nos legendários como é que o homem guerreia, e eu tenho guerreado diariamente, seguindo exatamente os preceitos que foram me colocados lá, porque eu acho que faz diferença. Tem algumas coisas assim que fazem diferença na tua vida. Por exemplo, a forma com que eu vou tomar o meu chá aqui não vai mudar a percepção, mas às vezes a maneira com que eu for fazer a infusão vai melhorar o sabor. Então, da mesma forma que é importante tu ter também alguns dogmas, né, da forma com que tu faz as tuas coisas, as tuas orações, da forma com que tu busca. Não vou entrar em maiores detalhes aqui, porque daí eu posso estar entregando alguma informação que eu não poderia. Mas o que eu quero dizer com isso é que o homem precisa buscar o seu posicionamento, e eu deixo aqui de sugestão que todo homem deveria fazer o Legendários para que ele entenda o seu papel como homem. O que realmente é ser homem, o que realmente é ser pai, o que é realmente o seu papel, por causa que nós temos um grande poder de influência sobre a nossa família. A estatística mostra que a figura do pai, ela tem um desempenho gigantesco na vida do filho. Total. E isso está se caracterizando no futuro do nosso país, das pessoas, dos cidadãos que estão se formando, de famílias que estão cada vez mais destruídas, de pessoas que estão perdidas. Quanto não aumentou a necessidade de analistas e terapeutas nos últimos anos, pessoas cometendo suicídio, Muito. pessoas dependentes químicas de remédios para problemas psicológicos, de calmantes. Doença do século é a ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, que está falando é muito bacana. Eu costumo dizer, tem um filme lá do Tarzan, né, que ele acha que ele é um macaco. Por quê? Porque ele foi criado com um macaco. O outro lá do lobo, acho que é um lobo, porque foi criado com um lobo. E o homem aprende a ser homem vendo outros homens, né? Então, às vezes, muitas pessoas não tiveram uma referência. E a questão que está sendo resgatado, o avivamento que está acontecendo, é o homem entender o seu lugar na sociedade, o seu lugar de sacerdote dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, que é o que foi deixado de responsabilidade para as mulheres. Nada contra as mulheres, são maravilhosas, inclusive até eu casei com uma. Então, e justamente a sociedade hoje está fragilizando o homem, está quebrando, porque assim, ó, se tu quebra a família, tu quebra toda a ordem no negócio, o princípio ali, e é o que está acontecendo. Eles quebrando a família e tudo mais, e o homem resgatando esse sacerdócio. O homem, não é a questão, muitos confundem com machismo, e não é realmente só ter a ordem ali das coisas que Deus instituiu pra gente. Então, o homem deixou muitas vezes a oração de casa nas mãos da mulher. E não é o homem que tem que orar pela sua casa, pela sua esposa, sabe? É o homem que tem que levar a família para a igreja. É o homem que tem que cuidar das necessidades da sua esposa e dos seus filhos. E realmente esse papel tem sido invertido. E quando isso acontece, as coisas ficam na ordem natural, na ordem que Deus instituiu. Então, quando está disfuncional, acaba tendo muitos problemas psicológicos, principalmente na questão de crianças. Imagina, com traumas de pais separados hoje, qualquer coisa que acontece é motivo de trocar, é motivo de separar, é arrumar outro, cada um, é o egoísmo que a gente conversou aqui, cada um quer viver feliz, fazer só o que quer. A pior coisa que pode acontecer para um homem é ele se entregar aos prazeres da carne. Então, a palavra fala, né, que o salário do pecado, ele é a morte. Então, a gente tem que estar alinhado com a palavra do Senhor. E alinhando isso, a gente consegue restaurar toda uma sociedade. Educando os nossos filhos, ensinando para eles os princípios, os valores, eles vendo como deve ser tratado a mulher, como que o homem ora, sabe? Como que buscar a igreja, tudo isso aí vai transformando a nossa sociedade, né?
O homem tem que exercer o seu papel de sacerdote do lar. Eu assumi essa responsabilidade no meu lar, tenho orado pela minha família, tenho orado pela minha esposa, tenho orado pelo meu filho, pela nossa empresa. E o homem, ele tem que parar de culpar a mulher pelas coisas. A responsabilidade é do homem. Meu amigo, meu irmão que está me assistindo, a responsabilidade é tua. Então, quando tu reclamar que a tua esposa não te respeita, me responde uma pergunta. Tu ama a tua esposa como Cristo amou a igreja? Porque se tu ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, se tu protege a tua esposa, se tu trata a tua esposa da melhor forma possível, é muito difícil que essa mulher não te respeite. É muito difícil que essa mulher não responda ao estímulo, porque o homem ele tem desviado a responsabilidade. Querer que a mulher faça o papel dele, enquanto ele deveria assumir a responsabilidade de tornar o lar dele um local estável. Então parte do homem a ação. O homem tem que apaziguar as brigas, o homem tem que santificar e apaziguar a sua casa. O homem tem que buscar o direcionamento do Senhor, o homem tem que mostrar o direcionamento para a família. E isso é muito importante que o Legendários resgata, isso dos homens, né? Porque muitos homens às vezes não têm a oportunidade, que nem volto a dizer, eu não tive a figura de um pai, referência, não tive referência, então às vezes para mim é até um pouco difícil. Em alguns momentos, por exemplo, eu tive que tratar até a questão de proximidade física. Eu tinha dificuldade até de abraços com meu filho e qualquer outro homem, porque para mim toque masculino significava dor, né? Porque eu apanhava. Então era uma coisa assim, era algo negativo, coisa que eu tive que trabalhar, mas é muito importante ter esse resgate para que o homem entenda que é a função dele de criar todo esse movimento e através do exemplo dele e da liderança dele que todas as demais coisas vão ser encaixadas nos seus lugares. Exatamente, exatamente. E através da convivência, né? O ferro afia ferro. Eu, por exemplo, não tive algumas referências. Aí eu aprendi tinha um irmão meu dando testemunho do que ele fez com a filha dele quando ela fez o aniversário, levou buquê de flor e tudo mais. E eu, cara, assim, pra flor, pra presente, eu não tive essa referência, pra mim não tinha muito valor, mas eu sei que pras mulheres tem. Então, eu peguei minha filha quando ela fez aniversário de 5 anos, eu cheguei em casa com um buquê de flor pra ela, e eu convidei ela pra ir jantar, só eu e ela. E eu levei ela no restaurante sushi, que ela ama sushi. Eu levei ela no melhor restaurante sushi da cidade e eu nem comi, deixei só ela comer, fiquei olhando. E ela levou o buquê junto pro restaurante, se arrumou bem bonito, eu me arrumei. Bonito não, né, mas me arrumei. E aí a gente foi no restaurante, ela comeu, daqui a pouco ela, ai pai, eu tô cheia. Vamos lá correr na praia? Eu falei, vamos filha. Então eu entendi, através da comunhão com o irmão, algo que eu não tinha referência, que eu não tinha aprendido. Então eu instalei algo poderoso na minha filha. Eu dei uma experiência para ela, eu tenho tratado ela de uma forma que ela sabe o valor que ela tem. E ela sabe como um homem vai ter que tratar ela quando ela ficar mais velha e for casar. Então algo que eu não tinha referência, eu não tinha noção. E através da comunhão com o irmão, do testemunho de um irmão, eu pude trazer isso para minha casa. Isso é apenas um exemplo, tem várias outras coisas, enfim, que às vezes a gente não tem referência ou não tem valor daquilo ali, que a gente vai vendo, que a gente aprende, eu aprendo muito vendo, né? A maioria aprende vendo, né? Então o exemplo ele arrasta. Com certeza o exemplo ele arrasta e por isso que é muito importante nós andarmos ao lado de irmãos, ao lado de pessoas que vão nos edificar, né? Já diz, né? O meio onde tu anda, ele te influencia. E para os homens que estão nos assistindo, vamos se levantar. Vamos se levantar com autoridade. São tempos difíceis e depende de nós dar exemplos para os nossos filhos de como os meninos devem tratar as mulheres, mulheres, de como elas devem ser tratadas e respeitadas, como tu falou, como pai, de nós criarmos esses bons exemplos, de nós assumirmos essa responsabilidade. Está na hora desses homens se erguerem
e que nem a gente estava falando, né, quanta coisa negativa está influenciando o mundo. Quando que os homens corajosos, os homens de valor vão se erguer e vão levantar a sua bandeira e vão dizer, aqui não, aqui vai ser diferente, aqui não vai se criar a pornografia, aqui não vai se criar a promiscuidade, aqui não vai se criar a mentira, aqui vai se criar, não vai se criar o adultério, aqui vai se criar o que é bom. Nós vamos erguer uma bandeira de um exército, mas um exército de Cristo. Um exército que vai guerrear de uma outra forma e que vai influenciar e impactar essa nação. E esse microfone aqui já está sendo parte disso, que nós vamos usar dessa ferramenta para levar a boa mensagem para as pessoas e vamos andar juntos para que se fortifique e cresça cada vez mais esse movimento e pode ter certeza, junto com todos os nossos irmãos, que estarei de volta lá naquela montanha para servir com vocês, e vai ser uma grande honra dividir aquela montanha com homens valorosos com vocês, estar a serviço do número 1, e quero estar lá por muitas e muitas ocasiões, inclusive quero levar o meu filho, irei levar o meu filho no legado também, que eu quero ter essa experiência com ele. Que legal. O exército ele já começou, é o Exército Laranja, que o foco é o legendário número 1, é Cristo, é Jesus Cristo, né? E já começou. Eu creio que é um avivamento. E falando do legado, primeiro que vai ser uma honra servir com você também, é muito especial a gente poder servir, ver a transformação das pessoas e depois estar servindo junto, ombro a ombro, um ajudando o outro. Cara, é uma conexão incrível, assim, que tu sabe que a hora que tu precisar, que a tua mochila pesar, tu tem com quem contar, tu tem uns irmãos ali que estão apoiando. Às vezes não é um apoio financeiro, às vezes é uma oração, o cara recebeu uma oração, sabe? Cara, eu tô orando pela tua família. Meu, pra que coisa mais incrível que isso? Mas como assim tu tá... Que a gente tá acostumado, como assim tá orando sem receber nada em troca? Não vou... Sabe? Alguém simplesmente só orar por ti. Isso aí é muito poderoso, é muito incrível. E eu tive a experiência de fazer o legado com a minha filha também. E eu sou um cara muito presente, almoço todos os dias em casa, tô sempre com ela, mas eu tive uma experiência, assim, eu sinto que a gente foi para um novo nível de relacionamento. Assim, uma conexão incrível. E ano que vem, se Deus quiser, quero fazer com meu filho também. E é algo sensacional, assim, só vivendo a experiência mesmo para saber. Pô, tenho certeza disso. Vitor, quando o papo é bom, o tempo passa e a gente nem nota. Queria te agradecer imensamente por toda essa conversa que tivemos. Tenho certeza que é só a primeira de muitas que ainda teremos. Quero que o legendário número 1 abençoe grandemente a tua vida, teu ministério, a tua família, que ele te fortifique, que ele te cubra com todas as bênçãos e as proteções que sabemos que o inimigo age em torno das lideranças para tentar calar a voz que não pode ser calada, e esse trabalho de doação tão importante que tem impactado tantas vidas e impactou a minha, e eu queria agradecer muito a Deus pela tua vida e pelo trabalho que tu tens levado. Amém, irmão. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite também. Que Deus abençoe grandemente esse novo ciclo na tua vida, da tua casa, e que tu também é voz de Deus, voz do Espírito Santo aqui. Que através da tua boca, através desses microfones aqui, a palavra do Senhor possa ser levada para todo esse Brasil, todo esse mundo, e que muitas pessoas sejam impactadas e evangelizadas através das palavras ditas aqui. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e conta comigo e seja muito bem-vindo à Manada Legendária. Oh, muito obrigado. Antes da gente encerrar aqui, eu queria estar te presenteando com um kit dos nossos amigos aqui da Chás Real, a empresa de chá mais antiga do Brasil. Tenho certeza que a tua Lady vai gostar muito de estar experimentando esses blends aí, e tu também, né? Tu depois de um dia agitado, tomando aquele chazinho de camomila ali, dá para dar aquela relaxada. Com certeza, muito obrigado pelo presente. A minha esposa adora também, eu gosto de chazinho também quando chega em casa, esse clima tá bem favorável, né? Com certeza. E assim, ó, tu sabe, né? A gente tá num clima de muita amizade, de irmandade, já choramos juntos, já se abraçamos juntos, já vamos subir a montanha juntos, mas eu não posso deixar de lembrar que tu foi meu algoz, né? Tu foi o comandante, né? Tu fez eu fazer um monte de coisa lá naquela montanha, e eu não me esqueci muito disso, né? E aqui nós estamos agora nos meus domínios, então preciso te falar uma coisa. Tá vendo isso aqui? Uhum. Essa sacola aqui
ela é minha. E agora, tu vai carregar ela. Tu aceita ela? Aceito. Então tá. Pode abrir então. Deve ser um presente sensacional isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Legendários entenderão. Ah! Não esperava menos de você, tá? Não esperava menos. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Não sei se o pessoal sabe, mas quando um legendário quer honrar o outro, a gente dá um sneakers, né? Quem for vai saber o valor que tem isso aqui. Com Muito certeza. honrado, muito obrigado. Eu que agradeço. E você quer saber o que isso significa? Seja um legendário. Suba a montanha, tenho certeza que vai impactar grandemente a sua vida. Vitor, meu irmão, para encerrar aqui, para essa nossa audiência, deixa a tua saudação final, por gentileza. Gente, muito obrigado. Aquele que já é legendário, que continue firme na caminhada, seguindo na manada e seguindo o propósito que Deus tem para a tua vida. E aquele que não é, que tem interesse, nos procure, faça, porque é uma experiência incrível. Eu tenho certeza que vai transformar a tua vida, vai te deixar muito mais próximo que Deus e vai melhorar de Deus e vai melhorar a tua vida em todas as áreas. Amém? E você que acompanhou esse programa até aqui, deixe o seu comentário, qual é a sua dúvida, qual é a sua recomendação. Se tu quer saber alguma coisa sobre os legendários, coloque aqui que a gente vai estar te informando. Curta para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. É muito importante que esse conteúdo chegue o mais longe para impactar aquele seu amigo, impactar o seu marido, seu pai, seu filho. E não deixe de se inscrever nesse canal, tem conteúdo novo toda semana. Nos vemos num próximo episódio. Até mais.